cistercienses e mendicantes. Dos mendicantes temos abaixo aí essas ordens: franciscanos, dominicanos, e depois as ligadas às cruzadas, hospitalários, templários e teutônicos, tá ok? A reforma de Cluny já havia caído em decadência por volta do século XI, com a vida monástica novamente caindo nos problemas de sempre. Novas ordens foram criadas em busca de uma renovação do estilo de vida dos claustros. As ordens criadas nesse período foram ordens cistercienses, franciscanos, dominicanos, cavaleiros hospitalários, templários e teutônicos. Então temos aí basicamente essa questão dessas ordens monásticas que foram muito importantes aí nesse desenvolvimento, nessa fase, nesse aspecto do desenvolvimento do cristianismo e a sua interação com o mundo ocidental. Então o mundo ocidental deve, né, a essa estrutura para a sua formação, o Estado de Direito, né, ou a formação do entendimento, né, do Estado, né, os Estados nacionais, a questão do conhecimento, né, desses grandes autores da antiguidade, e depois, né, a inserção de outros pensadores que também vão compor um quadro muito mais amplo. Educação no período monástico. Primeiro temos aqui, no período, na gradual decadência interna do Império Romano, o monasticismo exerceu um forte apelo para muitos que prontamente renunciaram à sociedade em favor do claustro. Então, o primeiro movimento, o movimento de um isolamento em função de uma busca por maior espiritualidade, né, uma busca por maior ascese, né, contemplação. Mas não somente isso, porque uma vez que a pessoa está estável, né, na sua busca, né, pela sua ascensão espiritual, e está se dedicando ao trabalho, ao estudo de uma forma muito intensa, ele vai ser também forte atuante na sociedade que se desenvolve em volta desses monastérios. Esse movimento tem suas origens no século IV, quando leigos em número cada vez maior começaram a se retirar, abandonando a vida em sociedade. Ao final do século VI, o monasticismo já tinha profundas raízes tanto na igreja ocidental quanto na oriental. Os pais gregos, né, Basílio Magno, os pais ocidentais, né, temos aí Bento de Núcia, por exemplo, e outros, né, que vão depois contribuir com outras regras. Então, continuando, veja, as causas do monasticismo. A doutrina dualista entre a carne e o espírito. Então, isso é muito acentuado, né? Essa questão no desprezo, né, por aquilo que está ligado à vida, à carne, né, nesse sentido, e uma supervalorização da questão ascética, da questão ligada ao espírito. Então, tem essa ênfase nessa questão espiritual. Então, aqueles que se dedicam a essa vida monástica estão rejeitando os prazeres do mundo em busca de uma sede espiritual. Por isso as regras. Então, as regras para conduzir toda a sua conduta. Claro que para algumas pessoas isso é um completo absurdo, mas para aqueles que se dedicaram a isso, né, que acreditaram de fato, né, nesse tipo de vida, nessa forma de vida, houve sim o alcance de um desenvolvimento muito profundo. Então foram grandes homens, contribuíram fortemente para a sociedade e produziram obras muito importantes, muito relevantes. Então a sociedade deve sim a esses que se dedicaram a esse movimento monástico. Os pais da igreja primitiva, como Orígenes, Cipriano, Tertuliano, Jerônimo, que nos legou a Vulgata Latina, viam o celibato como a interpretação correta de passagem de 1 Coríntios 7. Paulo ali, a grande problemática aqui, né? Paulo dá um conselho. É um conselho ligado a um momento histórico. Então, devido às intensas perseguições, aqueles que não quisessem se casar, isso seria favorável, em virtude do momento histórico. Agora, o grande problema é que se fez disso uma obrigação, se fez disso uma regra, um ideal, ok? Enquanto aquilo era uma exceção, fez-se disso um ideal. E aí temos a inversão nesse sentido. Então, se impõe esse celibato como a vida ideal, ok? Sendo que, na verdade, biblicamente falando, nós temos muito mais sustentação bíblica para a vida em família do que para a questão do celibato, sendo o celibato uma exceção. Principalmente uma exceção em virtude de uma situação histórica, que era as intensas perseguições pelas quais a igreja passava. Determinadas tendências psicológicas fortaleceram o desejo por uma vida monástica. A experiência monástica mais incisiva, porém, foi realizada por Bento de Núcia, 480 a 547, fundou um mosteiro no Monte Cassino,
Imagem, busque a imagem na internet, que é maravilhoso, é muito lindo, extraordinário assim, o local onde eles construíram este mosteiro. Cada mosteiro devia ser autossuficiente e cada monge era submetido a uma intensa vida de ascese, ao princípio do ora e trabalha, né? Ora et labora, que contribuía ao trabalho manual, que atribuía a um trabalho manual um papel crucial, 7 horas por dia na formação individual e na vida da comunidade. Aí você contrasta com as primeiras aulas que eu dei em educação cristã e com o ideal que se tinha de vida, né, para os gregos, por exemplo, os atenienses, que reputavam a atividade manual como algo de segunda categoria, né, como algo inferior. Temos aí um contraste, né, entre a educação monástica, né, que valorizava a questão do trabalho manual e dividia o tempo, tá ok? Entre trabalho manual, estudo e oração, e aquela cultura que valorizava mais a questão da filosofia, política, né, da discussão, e no caso da educação ateniense também o ginásio, atividades físicas, mas não atividade de trabalho manual, e sim atividades físicas esportivas, né? Então tinha a questão do louvor, a prática esportiva. Aqui temos também o monasticismo beneditino, temos Cluny e cistercenses, né? Cistercenses. Bernal de Claraval está ligado aí a esse movimento. E as novas ordens do século XIII, os franciscanos, Francisco de Assis, né? 1181 a 1226. Então ele abraçou esse ideal de pregar o evangelho e esse ideal de pobreza também, né? Antes dele teve Pedro Valdo, só que Pedro Valdo foi como que rejeitado, né, pelas lideranças da época. Ele, mesmo com essa rejeição, ele continuou a sua pregação, então pregava a Bíblia Sagrada, né, ensinava, né, diretamente a Bíblia Sagrada e não os teólogos, tá ok? Só que a igreja se voltou contra essa atitude dele, então ele pregava muitas das vezes, atacava, né, a igreja de certa maneira, né, atacava alguns vícios que ele via alguns representantes da igreja. Então a igreja deu as costas a Pedro Valdo. E depois de Pedro Valdo veio, né, o chamado Francisco de Assis. E quando Francisco veio, como a igreja abraçou, né, deu algum espaço ao Francisco de Assis como que em resposta aos valdenses. Então já haviam os valdenses já tinham tentado essa iniciativa. Uma vez que a igreja rejeitou a proposta de Pedro Valdo, mas mesmo assim ele pregando, se constituiu até numa ameaça para a igreja, porque eles cresceram, se multiplicaram, ganharam muita força, e depois quando estourou a reforma, tá certo, com Lutero, né, depois Zwinglio, depois Calvino, os valdenses já estavam fortes, né? John Hus tentou a reforma, não conseguiu, foi morto, mas a mensagem dele causou um grande tumulto, né, na Boêmia. Wycliffe, né, na Inglaterra. E quando os reformadores de fato consolidaram o movimento reformista, tá certo, que ganhou força e ganhou apoio de muitos príncipes que já estavam cheios da Igreja Católica e já queriam se livrar dessa dominação da Igreja Católica sobre eles, os valdenses já estavam trabalhando fazia um bom tempo, já era um grupo forte, e eles foram como que agregados à reforma, né? Eles nunca foram tão ligados assim à reforma, mas estavam trabalhando pelos meus objetivos, então, né, abraçaram a mesma bandeira. Então os valdenses foram como que agregados à reforma, mas eles são até anteriores a ela, e o apoio, ou pelo menos a abertura, né, a autorização para Francisco de Assis foi como que uma resposta, né, aos valdenses. Então, temos aí Francisco de Assis. E os dominicanos, né, Domingo de Guzmán Garcés, 1170 a 1221, a iniciativa dos dominicanos, tá ok? Que são, junto com os jesuítas, hoje um dos grupos mais fortes aí dentro da Igreja Católica. Então tem todos esses grupos aí atuando e tem uma importância histórica, né, no sentido de serem contribuintes desse movimento monástico e o monasticismo ter um impacto de fato na sociedade com a cristianização e a promoção também da cultura, tá ok? Então aqui só para dar continuidade, né, essa lógica: monasticismo medieval, conhecimento e teologia, conhecimento de modo geral, né, os filósofos, os pensadores que haviam na época, preservação, né, desse conhecimento, teologia, principalmente ligado aí ao estudo da Sagrada Escritura, comentário, teólogos, né, aquilo que é decidido em cima da Sagrada Escritura. Benedito de Núcia, que é um dos grandes representantes, né, fundador dessa regra de São Benedito, se trata de constituir uma escola de serviço do Senhor.
o monasticismo oriental com Basílio Magno, né? O monasticismo ocidental, Benedito de Núrcia. A expansão missionária, o primeiro trabalho deles foi missionário, né? Então muitos foram para dentro desses povos, enfrentaram grandes perigos, enfrentaram grandes contrariedades, né, para poder propagar essa mensagem entre eles. Vou trazer um texto aqui, contribuindo em relação a essa iniciativa missionária. E depois, né, da iniciativa missionária, quando conseguiam formar uma pequena comunidade, surge então o monastério, né, em cima dessa iniciativa missionária primeira, surge depois um monastério como resultado dela, e esse monastério vai preservar, vai promover uma cultura cristã e uma cultura secular, né, entre esses povos para os quais eles vão. Aí temos as novas ordens, os franciscanos e dominicanos. Aqui sobre a escolástica já, tá ok? Então, findada já essa questão do monasticismo, já quero entrar aqui na escolástica. A gente vai falar tanto sobre o monasticismo, quanto falar também sobre a escolástica. E aí eu vou trazer um texto aqui que vai nos trazer uma contribuição que vai ser importante para essa questão da missão, dessa primeira iniciativa missionária, e também para a questão escolástica, a fundação das primeiras grandes universidades. E uma mudança social de modo geral na Europa, desde a queda do Império Romano do Ocidente, fundação do Império Romano do Oriente, né, Império Bizantino, e com o surgimento já da escolástica, tá, saindo do monasticismo para a escolástica, o surgimento de um Império Cristão do Ocidente, tá, o surgimento de um grande Império Cristão do Ocidente na figura de Carlos Magno. Então você vai ver aí Carlos Magno unificando esses povos dentro do... Agora não uma unificação na Pax Romana, mas sim uma unificação dentro da bandeira cristã. Então Carlos Magno se vê como um príncipe romano, né, um príncipe romano tardio, vamos dizer assim. Ele quer refundar, né, o Império Romano, mas agora debaixo da égide cristã, agora debaixo dessa bandeira do cristianismo. Então a escolástica, a ideologia cristã que durante a Idade Média buscava associar a razão aristotélica e platônica, geralmente, né, na época da patrística a ênfase era platônica, Agostinho dá uma ênfase platônica, tá ok? Platão tem essa questão mais a metafísica, essa questão espiritual, essa questão das ideias, né, do campo das ideias, e Aristóteles era vamos dizer assim, um problema, era um trabalho que dava para os pensadores cristãos, até que Tomás Aquino se debruça aí sobre essa colossal obra aristotélica, compreende essa obra, né, lança um olhar cristão sobre essa obra aristotélica, e ele dá ao mundo então, né, a Suma Teológica, que tem uma base muito mais aristotélica. Então ele faz com que o cristão interaja, né, o mundo cristão interaja de uma forma mais importante com a filosofia aristotélica. Então temos aí essa questão, né, a questão aristotélica e platônica com a fé, buscando experienciar o contato direto contato direto com toda a ideologia, doutrina ou pensamento desenvolvido a partir de uma crença religiosa. Então é a cosmovisão cristã, né? O cristão olhando sobre essas questões e dando um parecer, dando um posicionamento, como é que o cristão entende essas questões, o que ele acha relevante delas, o que ele acha desprezível, o que ele acha importante, né? O que ele vai ressaltar, o que ele vai, na verdade, reinterpretar, vai fazer uma releitura, né, de toda dessas ideias, né, dessa filosofia. Então temos a escolástica, um importante trabalho realizado pela escolástica. A escolástica, de modo geral, busca harmonizar fé e razão. Tem 3 períodos. A primeira fase da escolástica, do século IX ao XII. Tá? Do século IX ao XII. Harmonia entre fé e razão. Então, primeiramente, um trabalho de harmonizar a fé e a razão. Assim é como que uma continuidade ainda do trabalho que já vinha sendo desenvolvido, né, desde a patrística, né, da antiga patrística, da fundação da escola da didascália, né, quando se estudava os pensadores, a filosofia grega, e lançava-se uma visão cristã sobre ela, né, e construindo então uma importante escola que era frequentada não somente por cristãos, mas por pessoas de modo geral, porque se tornou uma escola realmente muito relevante. E a escolástica ainda desenvolve um pouco mais, né, essa questão, esse enfoque, né, da harmonização entre a fé e a razão,
Numa segunda fase, do século XIII ao XIV, a gente pode observar a harmonia parcial entre a fé e a razão, surge Tomás Aquino. Aí Tomás Aquino lança esse trabalho fundamental, né, sobre compreensão da filosofia aristotélica, e Tomás Aquino já tem contato com outros autores, né, que têm textos muito mais próximos do original. Então, Avicena, Averroes, filósofos, né, do mundo árabe, que estão mais próximos aí, das traduções mais próximas do originais de Aristóteles, e também o conhecimento que já havia nesse mundo árabe e no mundo persa, né, que são então agora partilhados, né, com esse mundo europeu. Então há uma comunicação agora, né, com esse mundo que já estava estável, né, há mais tempo, não havia passado por tantas convulsões sociais. A terceira fase, do século XIV ao XVI, agora já estamos próximos aí dos grandes movimentos de reforma, né, declínio e disputas entre a fé e a razão. Então esse movimento, né, do saber, que chegou tão alto, depois ele acaba declinando. Então grandes figuras que já haviam surgido acabam o brilhantismo, né? Acaba então essa chama, né, dessa inspiração, e eles acabam que se entregando a disputas um tanto vãs, um tanto supérfluas, né? Então esse movimento ele perde sua força, né? Ele fica um tanto opaco, mas ele de fato foi muito importante. Por isso que simplesmente caracterizar a Idade Média como Idade das Trevas é muito reducionista, e é uma manifestação de muita ignorância, na verdade, porque não havia talvez tanta liberdade como depois no humanismo, no iluminismo, tá ok? No Renascimento pôde-se observar uma liberdade maior no estudo de diferentes obras, liberdade para tomar posições, liberdade para emitir opiniões que contrastavam com a autoridade eclesiástica, uma vez que não tinham mais este cuidado em respeitar a autoridade eclesiástica, não havia mais essa necessidade, então havia mais liberdade. Mas não necessariamente porque há mais liberdade, há mais qualidade. Então o que houve futuramente foi mais liberdade, mas não é por isso que a Idade Média não tinha qualidade. Então havia muita qualidade na produção do que foi feito, tanto na questão teológica como nas questões humanas de modo geral. Havia um controle, sim, havia mais controle, mas não é por isso que não houve qualidade. Inclusive os trabalhos realizados, né, as instituições fundadas, os saberes que foram construídos durante essa época, de fato foram muito importantes e continuam sendo para a humanidade, né, de modo geral. Então o mundo ocidental deve muito também a essa fase. Então é completamente absurdo chamar isso de Idade das Trevas. Há muita luz, né, na Idade Média. E aí, na continuidade, desenvolvimento das escolas monásticas, conforme eu já abordei, né, fundação de diversas escolas monásticas e de movimentos monásticos diferentes, né, distintos. Introdução das obras completas de Aristóteles no Ocidente, tá ok? Criação e difusão das universidades e fundação das ordens franciscana e dominicana. Dando sequência, aqui a obra que eu falei, esse livro aqui é de minha autoria, ele está disponível no Hotmart, tá? Está disponível no Hotmart, e eu quero trazer um trecho dele aqui que eu denominei Rachaduras na Catedral, o engrandecimento e a queda da construção humana. Então aqui é a igreja como instituição, tá ok? Não somente a questão da fé cristã, do cristianismo, mas também a instituição que é fundada a partir desses elementos cristãos e que depois vão se desenvolver e vão englobar diversos tipos de grandes pensadores, né, e vão ser muito fortes, muito atuantes dentro da sociedade de modo geral, vão inclusive ganhar muito poder dentro da sociedade, e por isso, né, até por isso, acabam também se corrompendo, uma vez que acabam detendo muito poder, né, e muitas pessoas que não tinham o mesmo ideal passam a participar, né, desse movimento, né, dessa instituição, desta igreja, e assim há uma corrupção, né, desta importante instituição, mas não por isso ela não seja importante. Então por isso que é interessante a gente observar esse desenvolvimento. Veja só, é o livro A Reforma, a Reconstrução do Templo de Deus. E deste modo a Igreja Católica cresceu, se expandiu e se fortaleceu, tornando-se uma grande catedral, tá? Uma forma metafórica de dizer, né? Como sendo a igreja mãe de todas as igrejas, né? A igreja principal. Temos aí o catolicismo era detentor, né, desse poder na área religiosa,
e assim outros movimentos que se apartassem já estavam de antemão desautorizados. Então a Igreja Católica era como que uma grande catedral que abarcava, né, tudo que fosse relacionado à religião, que abarcava em sua nave todos os povos que outrora subvertiam todo o mundo antigo ao caos, os povos bárbaros da antiguidade, né, que foram cristianizados e foram civilizados também por esse conhecimento detido dentro dos mosteiros ligados à Igreja Católica. E nessa grande obra participaram personagens que contribuíram com suas habilidades e empenho evangelístico, mas outros que sem essas habilidades foram, no entanto, também grandes contribuintes para o engrandecimento e a soberba, o engrandecimento desta soberba obra. E podemos ver o braço armado da Igreja manifestar-se agora por meio de uma figura não eclesiástica, à moda dos romanos, mas agora na verdade um fruto do cristianismo de sua época. E enfim, aquele que definitivamente empurra o restante da Europa para dentro dos muros da Igreja. O homem responsável por esta obra foi Carlos Magno, conforme nos diz Philippe Hughes. Carlos Magno conseguiu formar um grande estado que se estendia do Ebro até o Elba e do Mar do Norte até o Tibre. Era um verdadeiro estado e não um ajuntamento de territórios e jurisdições. A sua base constituía uma tentativa de criar na terra a cidade de Deus. Carlos Magno foi um príncipe cristão em sentido mais verdadeiro do que o que se poderia atribuir a Constantino. Então Constantino associou-se ao cristianismo, tá certo? Por ser interessante. Então ele fala a questão do sinal, tal, mas podemos ver uma associação, tá? Em relação a Carlos Magno, já podemos ver que ele é fruto do cristianismo, tá? Ele nasce dentro dessa esfera cristã. Não é que ele fosse educado em toda a escritura, não é que ele fosse teólogo, não é que ele fosse especialista. Não, ele nasce imbuído, que ele entende que está imbuído dessa missão de propagar o cristianismo. Então ele está voltado, né, a promover o cristianismo pelos seus meios. E os meios que ele conhece são a guerra. Tá? O verdadeiro foi um príncipe cristão em sentido mais verdadeiro do que o que poderia atribuir a Constantino, ou Justiniano. Foi através da religião comum de seus povos que ele governou. Com ela criou e promoveu seu bem-estar e estendeu seu império, no qual laborou durante 40 anos. Foi o seu paladino contra o Islã, né, o Islã que estava crescendo, se desenvolvendo, estava tentando invadir a Europa, tá? Então, a Península Ibérica caiu sob poderio islâmico durante séculos. A Europa Oriental, né, os Balcãs também estiveram sob dominação islâmica durante muito tempo. E se não houvesse essa representação cristã forte, né, bélica, armada, de fato a Europa teria sido engolida pelo islamismo. Tá, okay? Então tem que se reconhecer esse trabalho importante desempenhado aí por Carlos Magno no sentido de combater o avanço da influência islâmica sobre o mundo. Foi o seu paladino contra o Islã no sul e contra as tribos pagãs na Germânia, os saxões, no norte. Só depois de 30 anos de guerra conseguiu dominar e converter ao cristianismo esses últimos, assim mesmo à força. Infeliz começo para a igreja, que talvez tenha afetado todo o cristianismo subsequente. Temos Philippe Hughes, História da Igreja Católica, página 81 e 82, editora Dominus, São Paulo. Que esplendor, que poderio a Igreja alcançou com a ascensão deste homem ao poder imperial. E sem dúvida que progresso para a formação da sociedade ocidental, agora pacificada por um poder unificador e controlador do mosaico de povos que são o germe da Europa atual, e que são agora retirados do caos e das intermináveis guerras de conquistas e saques, e podem enfim laborar pelo progresso. E com certeza um dos grandes sinais destes novos tempos é que a partir deste monarca vemos multiplicarem-se pelas terras a fundação das grandes escolas adjacentes aos mosteiros e igrejas, e que futuramente, atendendo ao interesse de professores e alunos, se constituíram nas primeiras universidades europeias. Aí temos um mapa, né, que nos mostra aí a fundação das primeiras universidades europeias, se desvinculando das abadias, tá certo? E depois ganhando mesmo um aspecto muito autônomo, tá certo? Se apartando até da autoridade da igreja, da autoridade monárquica. Se tornam instituições muito fortes. Mas a sua origem está, sim, nas pequenas escolas vinculadas aos mosteiros e às abadias. Primeiras universidades da Europa.
Empenhado em obter autogoverno para livrarem-se da tirânica dominação de bispos e cônegos, e empenhadas no ensino das ciências da época, direito, medicina, humanidades, astrologia, lógica e teologia, e gozando da proteção de reis, de autoridades locais e até de papas, podemos citar como um grande nome dessa fase o sábio escolástico Tomás Aquino, 1224 a 1274, autor da extraordinária Suma Teológica. Foram o grande centro de desenvolvimento humano, sendo as mais antigas as de Salerno, na Itália, ainda no século X, e com seu avançado ensino de medicina serviu também como centro de intercâmbio entre a cultura europeia, informação e a já avançada cultura judaica e árabe e também a persa. Depois vieram as de Bolonha, 1088, a primeira a ensinar direito laico e que rivalizava com a de Paris, que surgiu em 1150. Depois vieram a de Pádua, 1222, Nápoles, 1224, Siena, 1242, Pisa, 1343, Oxford está aí, uma das mais importantes da atualidade, 1249, Cambridge, 1284, Heidelberg, 1385 e outras mais, dentre as quais a de Praga, em 1348, na qual veremos a atuação de um dos grandes nomes da reforma, John Hus, certo? Aquele que tentou promover a reforma na Boêmia, o que hoje é a República Tcheca, né? Não teve o sucesso, né, o total sucesso nessa iniciativa, mas já conseguiu abalar as estruturas, né, da instituição da época e assim abrindo caminho para a reforma com Martinho Lutero. As armas são então provisoriamente substituídas pela produção cultural para a classe dominante eclesiástica, mas não por muito tempo, pois logo se verão as disputas pelo território. O comércio passa a se expandir e por o Ocidente em contato com os povos mais avançados, e a Igreja encontra espaço favorável para expandir a sua área de influência e multiplicar abadias, conventos, mosteiros e levantar catedrais para abrigar o formidável aumento de clérigos. E isso com certeza representou um importante avanço e a formação das bases da sociedade na qual estamos inseridos, pelo menos enquanto durar, uma vez que os movimentos revolucionários tudo fazem para ruir as bases, né, com a destruição do conceito judaico-cristão de família. Todavia não foi apenas de progresso que se constituiu a história da Idade Média, e na verdade a fase de maior prosperidade durou enquanto este monarca cristão pôde empunhar o cetro e impor a ordem nas fronteiras de seu governo. Mas quando enfim em 814 ele morre, o imperador na cidade de Aix-la-Chapelle, suas conquistas serão pulverizadas pelas disputas de poder que se estabelecem entre os herdeiros ao trono, e o Tratado de Verdun divide o até então unificado Império Carolíngio em 3 reinos que lutam entre si, enfraquecendo-se mutuamente e entregando novamente a Europa nas mãos de líderes gananciosos por poder, quer sejam leigos ou clérigos. E aí temos os bispos que ascendem ao poder agora, né, como importantes representantes de suas regiões, uma vez que o poder central está enfraquecido. E a gente parte daí para o feudalismo, né? Grande foi a desagregação e as disputas nessa época mencionadas na história com o feudalismo. Então temos aí um enfraquecimento do governo central e a ascensão de governos, multiplicação, né, desses governos particulares, né, esses pequenos governos, pequenos potentados. Então temos aí os feudos ganhando mais influência, né, ganhando mais poder nessa época de divisão histórica. Grande foi a desagregação, como já li, caracterizado por uma extraordinária fragmentação do poder e também tristemente marcada por uma terrível secularização do clero, o qual era detentor de muitos domínios e neles agia como qualquer senhor feudal, inclusive em suas características exploratórias, acrescentando mais peso ao já insuportável fardo do povo. Assim também é por essa época. E aí a questão do pecado de simonia que se alastra, né? Então a divisão do Império Carolíngio, mas com isso a gente já pode perceber como é importante a atuação, tanto na época monástica, né? Os monastérios que dão início à formação desses grandes reinos, né? Que vão ser os reinos representativos desta época, e passando do monasticismo para a escolástica, né? A fundação das grandes universidades, a difusão do conhecimento, tá certo? E o avanço aí dessa sociedade europeia, muitas das vezes sofrendo alguns retrocessos na questão política, né? Mas
avançando na questão cultural, tá certo? Com essas instituições. As relações de vassalagem, só para comunicar um pouco da cultura da época. Fim do Império Carolíngio, o poder real enfraquece e abre espaço para a criação de laços de fidelidade mútua entre os nobres. O poder agora é descentralizado.